Esse aqui é mais um vídeo para as mulheres estarem glorificando de pé. Bom, eu queria falar nesse vídeo a respeito da obrigação dos homens casados, o dever do homem casado em relação à obra de Deus. Bom, e no livro de 1 Coríntios capítulo 7, aqui Paulo ele vai relatar bem a respeito disso. Porque a igreja de Corinto, ele era uma igreja que ela tinha todos os dons, era uma igreja espiritual, muito espiritual, mas ela era muito carente do conhecimento, né? E homens gostavam de buscar os dons. Era aqueles homens que, né, fervorosos, buscavam ir para o monte e tudo. Mas Paulo teve que mandar uma carta para lá para poder mostrar o dever de cada homem, né? E hoje eu queria falar a respeito disso, dos deveres dos homens casados. No capítulo 7, no versículo 32, a irmã que é casada pode até mandar para o seu marido isso, para poder estar orientando a ele, né? Se ele tiver em falta em algumas coisas, né, irmã? Ó, capítulo 7, versículo 32, diz assim: E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuide das coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor, né? Frisando bem aqui que Paulo fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor, né? Porque o solteiro, ele não tem responsabilidades dentro de casa, ele tem o pai e a mãe que cuida das coisas de dentro de casa, né? Às vezes ele é solteiro, mas tem o seu trabalho, mas não tem responsabilidades familiares, tantas, né? Porque aos solteiros também tem as suas responsabilidades, lógico, dentro da casa dos seus pais, mas não chega a ser tanta como um homem casado. Então ele tem mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. Agora, olha os homens casados. Mas o que é casado, cuide das coisas do mundo. Essa aqui é a tradução João Ferreira corrigida. E como há de agradar a mulher. Quando Paulo fala assim, que o homem casado tem que cuidar das coisas do mundo e como há de agradar a mulher, ele está dizendo a respeito das responsabilidades de um homem casado. Cuidar das coisas do mundo significa o quê? O trabalho secular, não o da igreja, mas o trabalho secular, aquilo que as atividades que ele vai fazer para trazer o pão à mesa. E como agradar a mulher, que é a responsabilidade do marido. Porque a gente sabe que um homem casado, ele não tem tanta facilidade para estar fazendo a obra de Deus. Mas tem homens que são teimosos. Ele sobe monte, ele tá na igreja todos os dias, né? Só que nas coisas dentro de casa ele está deixando a desejar. Não é que eu estou dizendo para você não fazer a obra de Deus, entenda bem. Faça as coisas nos seus limites e nas suas possibilidades. Porque eu conheci pessoas que acabaram com o seu casamento por causa de negligência familiar e faziam a obra de Deus desordenadamente. E acabaram tendo complicações na vida conjugal. O homem, ao invés de estar em casa, às vezes com a sua família, estava na obra de Deus. Estava evangelizando, estava subindo um monte, vamos supor, igual um caso que eu conheci de um amigo, ele trabalhava de segunda a sábado, quer dizer, ele só tinha o domingo em casa, só que aí no sábado à noite ele ia para o monte, voltava para casa às 6 horas da manhã, ficava a madrugada toda lá, e aí acordava, era 2 horas da tarde, já 6 horas estava no culto. Então quer dizer, ele não tinha tempo para sua família, e tinha filhos, era casado e tinha filho, ele não tinha tempo. Aí o que acabou acontecendo? Essa situação foi indo, até que chegou um ponto que ele não conseguiu mais viver junto com a mulher dele, porque ela não aceitava essa situação. Então, você que tem mais tempo, é mais fácil. Mas você que não tem tempo, você tem que dedicar o tempo que você tem à sua família. E ir cultuar, você vai cultuar.
Mas cuidado com as responsabilidades que você pega na igreja. Porque se você pegar muita responsabilidade, você não vai ter tempo para sua família. E olha o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 33 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas o que é casado, cuide das coisas do mundo e em como agradar a sua mulher. Isso foi recomendação de Paulo. Paulo ele não falou para você abandonar a sua casa e fazer a obra de Deus. E aqui eu já deixo 3 conselhos para você. Numa escala de valores, o primeiro tem que estar na escala de valores. Na sua vida e na minha vida tem que estar Deus. Primeiro. Segundo, para quem é casado, sua família. O terceiro, a igreja. Então, numa escala de valores, Deus tem que estar em primeiro lugar. A igreja em segundo. Não, a igreja, a família em segundo e a terceira, a igreja. Por que isso? Fazendo isso, você vai saber administrar a sua vida conjugal. Olha o outro conselho de Pedro aqui, ó. Além desse de Paulo, Pedro também escreve. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Agora eu estou numa nova tradução da linguagem de hoje. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. E muitos homens criticam suas mulheres. Ah, mulher atribulada, não deixa eu fazer a obra, está atrapalhando o meu ministério. Cuidado, porque às vezes você está tendo complicações no seu casamento e não sabe porque, acha que é o diabo que está tentando. Aí você fala, o diabo está furioso comigo. Não, o diabo não está furioso com você não, meu amigo. Você está em falta no seu casamento e por isso está tendo complicação na sua casa. Olha lá. Agora, se sua mulher permite que você esteja na igreja direto, glória a Deus. Deus te abençoe no teu ministério, continue fazendo. Agora, se sua mulher está te cobrando, a Bíblia ela te ordena a respeitar a sua mulher e entender que ela é o sexo mais frágil e que ela precisa de respeito e atenção. Olha lá. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida. Quer dizer o quê? Você vai ser salvo, meu querido. Não é pelas obras. Você acha que pelas suas obras você vai ser salvo? Você já é salvo por confessar a Cristo. Não é pelo fato de você ter um cargo na igreja e se dedicar na obra 100% que você vai ser salvo. Não é o cargo que vai te salvar. Você é salvo pela sua confissão e pela sua conduta em Cristo, porque é Ele que vai te justificar. Você já aceitou Ele como seu Salvador e o sacrifício dele é suficiente para te salvar. Olha lá, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é o dom dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as suas orações. Eu já vi casos do homem achar que pelo fato dele estar fazendo a obra de Deus, ele quebra o pau em casa com a sua esposa e vai fazer a obra de Deus. Irmão, cuidado, porque as suas orações podem estar sendo impedidas. Você pode estar brigando com a sua mulher e chegando na igreja achando que as suas orações estão sendo ouvidas. Aí faz aquela oração de meia hora, 1 hora e meia na igreja, lá no monte, suas orações não estão sendo ouvidas. Se você está em falta na tua casa e tua mulher está te cobrando, você deve dar satisfação para ela. Você tem que prestar auxílio no seu lar. Cuidado. Paulo ele diz, você que é casado, cuide das coisas do mundo e em como agradar a sua esposa. E Pedro diz, reconheça a sua esposa como vaso mais fraco e que ela precisa ser respeitada. Isso é o dever de todo homem casado. Então, meu querido, trabalhe, cuide da sua casa, pague suas contas, faça a obra de Deus, mas com prudência. Não deixe que o diabo entre no seu lar. Não permita que brigas aconteçam na sua casa por instabilidade sua. Saiba administrar isso. Se você não consegue fazer a obra de Deus e cuidar do seu lar, cuide do seu lar, que fazendo isso,
você vai estar agradando a Deus. E pelo fato de você estar indo para a igreja, não quer dizer que você tem que estar trabalhando lá. Às vezes você só consegue ir no domingo para a igreja e você acha que você tem que estar fazendo a obra ali. Não, meu querido, dê esse cargo para outra pessoa. Sente lá, preste atenção no culto, ouça a palavra de Deus, que Deus ele vai estar com você. Pelo fato de você estar indo cultuar, não quer dizer que você tem que estar trabalhando na igreja. Você pode cultuar sem precisar estar trabalhando. E aí você vai conseguir reservar um tempo para poder cuidar da sua esposa, levar ela para passear. Você vai poder cuidar dos seus filhos, dar educação para eles, sentar e conversar. Aí você sai do seu trabalho, já vai para a igreja, já vai fazer a obra e você começa a cuidar da igreja e não cuida da sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que os infiéis. Então cuidado. Analise bem essas coisas que foram faladas no vídeo e aplique na sua vida. Cuide da sua família, que fazendo isso você vai agradar a Deus. E saiba de uma coisa, pelo fato de você estar indo para a igreja, não é obrigatório você ter que estar trabalhando na obra. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pelo sacrifício de Cristo. E você pode cultuar e cuidar da sua família. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.